muitas situações que nós oramos, e nós temos pedido a Deus aqui. Então faça isso em nome de Jesus. Vamos ler o texto? A minha ênfase aí estará no versículo 10 e 11, mas eu quero ler o texto todo, verso 8 até o verso 11. Carta à igreja de Esmirna. Diz assim a palavra: ao anjo da igreja de Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Conheço a tua tribulação, repita, conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são sinagoga de Satanás. Não temas, mais forte, verso 10, todos ouvindo a sua própria voz. Não temas as coisas que estás para sofrer. Escutai, o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais provados e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Vamos orar. Meu Pai, muito obrigado por esta palavra. Tem misericórdia de nós, abre os nossos olhos para ver, para contemplar a Tua face. Clamamos, Pai, pedindo, ilumina-nos, Senhor. Revela-nos, Senhor, a nossa situação. Ministra ao nosso coração a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, nós demos ênfase no versículo 8 e 9, na última ministração, a repetição, o Senhor endereçando a igreja, dessa vez agora a igreja de Esmirna, ele se apresenta como aquele que morreu, mas está vivo, fazendo menção da ressurreição. O versículo 9, a nossa ênfase foi na interpretação do verso 9, onde nós buscamos entender o que significa as palavras que Jesus disse: conheço a tua tribulação e a tua pobreza. E a ênfase que demos aqui, que é uma pobreza literal, uma pobreza material mesmo aqui. E, é claro, Jesus em seguida declara que eles eram ricos. E ricos, o entendimento, porque eles permaneceram firmes naquela cidade, testemunhando o Evangelho. E aí o Senhor ainda destaca a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Aí nós buscamos entender que tribulação era essa que eles passavam e por que Jesus deu ênfase sobre a pobreza. Eu quero relembrar aqui a você algumas coisas que eu disse, acrescentar outras sobre a cidade de Esmirna. Esmirna era uma cidade maravilhosa, pode-se dizer que em alguns pontos se lembra, nós podemos até lembrar aqui da nossa própria cidade. Por quê? Porque ela era agraciada com um clima maravilhoso, onde o verão, nos momentos mais quentes, ainda assim em Esmirna era agradável. É claro que o nosso verão aqui é um verão complicado mesmo, mas a maior parte do ano é agradável o clima, e então isso tem uma semelhança. Mas, é claro, essa cidade próspera, abençoada, ela tinha um porto onde recebia muito comércio de mercadoria chegando por barco, por navio, vamos dizer assim, e mesmo próspera, abençoada, os cristãos são listados por Jesus como sendo pessoas pobres. O registro dos judeus na cidade, os que eram parte da religião judaizante, o judaísmo, é que eles eram muito ricos, riquíssimos. Inclusive há um registro
arqueológico que foi encontrado registros de uma doação que eles fizeram para as construções da cidade. Essa cidade era maravilhosamente linda nas suas edificações, eram edificações caríssimas, que inclusive teve a contribuição dos judeus. Esses judeus aqui, que Jesus lista na sua fala para a igreja de Esmirna, eles eram prósperos, absolutamente ricos. Tanto é que doaram uma grande soma de dinheiro, e essa soma até listada no achado arqueológico na cidade. Esse local era provavelmente tão bonito porque abrigava um dos símbolos de Roma, que era o templo da adoração ao Deus, ao imperador romano. Você sabe, o nome César era endereçado durante um período a todos os imperadores de Roma, e isso porque eles eram reconhecidos como uma divindade. A cidade de Esmirna, se destacou por ter o culto à divindade. O imperador romano tinha um templo só para ele, onde eram feitas cerimônias de adoração a este imperador. O imperador da época deu muita ênfase a essa cidade como um lugar que ele tinha os seus olhos de forma mais especial, porque o reconhecia de forma superior a qualquer outra cidade. É nela que também tem um templo muito suntuoso da deusa, chamada deusa de Roma, que era... Roma, irmãos, ela assimilava todas as religiões, né? Todas as religiões de quem eles iam tomando iam conquistando, ela assimilava para si, colocava como religião também reconhecida por Roma. Porém, é claro, no cristianismo, isso durante um período houve muito problema, porque o cristianismo repudiava todos os outros deuses e elegia somente o Senhor como Senhor de suas vidas. Isso trazia um certo temor para Roma, porque eles temiam que através dessa eleição de um rei único pudesse haver oposição para o seu governo, o governo do imperador. E aqui nós encontramos que nessa cidade, que havia muita adoração, é claro, a outros deuses também, ela também era conhecida pela produção de mirra. Ela tinha excelentes bosques, onde se produzia uma excelente mirra, que na Bíblia ela é destacada, por exemplo, na hora que Jesus morreu, havia esse perfume no meio dos vários que foram levados com a intenção de ungir o corpo de Jesus. A cidade era conhecida também por este perfume, mas essa prosperidade toda, até ela tinha uma estrada comercial, uma das mais conhecidas, e é claro, estrada comercial que levava produtos para que dali seguissem de barco para outras regiões, e também produtos que chegavam e que eram distribuídos para tantas outras cidades. Esmirna, irmãos, tinha pelo menos 250 mil habitantes no seu tempo. Isso porque, sendo uma cidade tão próspera, todo mundo queria ir para lá, todo mundo queria estar lá. Muito bem. Mesmo nessa prosperidade toda, os cristãos, eles foram empobrecendo, porque havia oposição a eles. Na última ministração, eu relembrei a origem dos batistas no Brasil, onde a religião da época, a religião chamada religião oficial, se opunha aos batistas. Para você ter uma ideia, nem mesmo serem enterrados no cemitério comum podia. Você vai ali em São Paulo e você encontra a primeira igreja batista do Brasil, onde o cemitério é mantido até hoje, é um lugar, inclusive, turístico para nós. O cemitério ficava dentro do território da igreja, e aonde os membros da igreja, os crentes, aqueles que se convertiam, eram enterrados ali. Muitos missionários, os primeiros missionários foram enterrados ali. Há indícios na história dos batistas de que até mesmo trabalhar era negado quando sabia que era
dessa igreja chamada Os Batistas. O trabalho, e não só trabalhar, era negado, mas também comprar nos comércios da época, quando se sabia que era daquela igreja batista, no caso, os batistas eram novos no Brasil, era negado a venda. Há registros, e eu, quando estudei no seminário, eu estudei com o filho do historiador da denominação, ele trouxe muito material para acrescentar, a pedido do professor, no caso, ele trouxe muita coisa boa, e eu me lembro que eu tive acesso a muitas informações importantes. Dentre elas, de que muitos batistas passaram fome, ou quase passaram fome. Não há tanta ênfase sobre ter passado fome, mas que não puderam ter tranquilidade nessa área, pois havia oposição. E eu citei isso. Pode ver que eu estou tomando cuidado em citar qual era a religião da época, porque a minha ênfase não é essa. A minha ênfase é explicar o porquê que eles haviam ficado pobres. Você sabe que essa ênfase é para destacar que, por causa do cristianismo, haverá momentos que os crentes vão passar extrema dificuldade. Nós estamos com um problema sério no nosso tempo, irmãos. Porque no nosso tempo, se isso começasse a acontecer, talvez nós teríamos pessoas declinando em grande espaço, em grande número, porque se atribui a bênção, no nosso tempo, a bênção de Deus. Deus está com você, então você tem um bom emprego. Deus está com você, você nunca vai ser mandado embora do seu emprego. Não, você nunca terá problemas. Isso está errado, irmãos. Porque Jesus nunca declarou isso, nunca disse isso. Pelo contrário, ele diz que por amor do nome dele, nós seríamos postos em situações de extrema luta. Ele mesmo declarou que no mundo teríamos aflições, mas deveríamos ter bom ânimo, porque ele venceu tudo isso. E o que é que ele estava buscando dizer? Olhe para mim e siga o meu exemplo, e você também vai vencer. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, porque nós não passamos nenhuma situação difícil porque somos cristãos. Nós vivemos num país onde o cristianismo é liberado, glória a Deus por isso. A oposição que vem a ter são de pessoas de forma muito isolada, porque não creem, porque não concordam, mas isso não é o poder do Estado contra o cristianismo. Não é o poder de um governo, como era o caso do imperador em períodos específicos. Então você deve agradecer a Deus, mas ao mesmo tempo você deve estudar sobre este assunto, meu irmão. Você, diante das situações que você venha passar, porque você é um cristão, você permanece firme, ou você duvidaria que Deus está com você? Pois é, o indício é que eles estavam pobres materialmente, não era por outro motivo, era porque eles eram crentes. E eles estavam passando por uma oposição que envolvia a área financeira. Literalmente, os indícios é de que eles tinham as portas fechadas. E eu aqui convido você à reflexão sobre isso. Meu irmão, você entendeu o cristianismo? Então siga em frente, e em breve o Senhor sim te dará a bênção, o milagre, ou não diante dos olhos. Quero lembrar aqui uma palavra que eu ouvi a respeito de um homem de Deus, um pastor aqui no Rio de Janeiro, há bons anos atrás, já faz uns 7 anos, era um pastor muito conhecido, um pregador nato, uma pessoa muito usada por Deus. E ele estava com câncer, já em estado terminal, e ele ainda, numa vez que ele esteve na igreja, ainda pôde ir até a igreja, já bem magrinho, bem debilitado. Ele no púlpito disse: irmãos, vamos orar e tudo, mas se Deus ouvir a oração dos irmãos, eu ficarei muito feliz e vou ser curado e vai ser uma bênção. Mas se Deus não ouvir a nossa oração, né, eu também vou ficar muito feliz, porque eu vou para a glória, e eu
e estarei para sempre com o Senhor. E, em outras palavras, ele estava dizendo, de qualquer forma ele ficaria feliz, de qualquer forma. E achou Deus de não curá-lo, né? E ele realmente foi para a glória. Ele foi velado, eu não pude ir, eu confesso que eu tive muita vontade de ir ao velório daquele homem, e eu só soube depois que foi um dos velórios marcados por uma quantidade enorme de pastores, que vez após vez passavam e deixavam uma palavra de gratidão a Deus pela vida daquele pastor. Ou seja, não tinha nada a ver com ter sido levado por alguma coisa, aparentemente, nós não sabemos os desígnios de Deus, né, irmãos? Mas quantas vezes nós vimos pessoas extraordinárias que passaram tribulações, lutas diversas, e Deus os chamou para a glória. Deus os chamou para a glória. E a pergunta que nós temos que fazer, a nossa estrutura suportaria permanecer com fé, mesmo com todas as tribulações? É uma reflexão importante. No versículo 10, nós contemplamos aí, né? Nós contemplamos aí, no verso 10, não temas as coisas que estás para sofrer. Veja bem, o próprio Jesus dando destaque que eles iriam sofrer. Escutai, o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais provados e tereis uma tribulação de 10 dias. E aí, o desafio aqui, diante dessa fala, qual é? Mais uma vez somos confrontados na nossa fé. Porque Deus aqui, Jesus, né? Ele está declarando que eles iam passar e não tinha outro caminho. O próprio Deus disse, olha, Satanás vai ter acesso e vocês vão passar aí um período de tribulação, sim. E aí qual é a fala de Jesus? Ele declara, ser fiel, finalzinho do verso 10, ser fiel até a morte. Dando a entender que haveria também morte. O texto não é claro sobre isso. Se Jesus estava aqui dizendo, ó, vocês vão passar tribulação e vai ter gente que vai morrer. Ou, independente daquele momento, eles deveriam permanecer fiéis pelos anos que viriam à frente. Ser fiel até a morte. E eu te darei a coroa da vida. Ah, pastor, sim, claro. Sim, claro, nada. Claro, nada. Meu irmão, essa estrutura para ouvir uma palavra dessa tem que ser crente, experimentado. Por que eu estou dizendo isso? Por que eu acabei de dizer, claro, nada. Compreende? Você compreende? Será que você compreende? Eu digo que não. A maior parte do povo, talvez não você que está aqui hoje, mas de uma forma geral, a maior parte dos cristãos não compreende isso. Por que eu estou dizendo com tanta ênfase? Nós estamos agora passando situação de incômodo na nossa liberdade por causa da doença, Covid-19. Por causa da quarentena. Nós estamos passando incômodo e a fé de muitas pessoas está indo embora por causa de um incômodo de uma doença, não é nem perseguição de morte, alguém dizendo, se você continuar com Jesus, eu vou matar você. Alguém aqui conhece, irmãos, que alguém passou por isso? Não, eu já acabei de relatar que no país nós temos, graças a Deus, liberdade de fé. Glória a Deus por isso. Ah, eu conheço uma situação diferente. É um caso isolado, irmão. É um caso isolado. E aí, eu digo com ênfase, que essa realidade aqui, em maioria, talvez, maioria do nosso país, não se conhece isso. Ontem eu estive na reunião de pastores, do conselho da BCV, aliás, e a maior parte eram pastores, né? Por isso que a minha cabeça pensa logo na reunião de pastores. Mas no pouco que eu conversei rapidamente com cada um, qual era a frase de todos eles? Eles perguntavam para mim, aí pastor, como é que está a igreja? Eu digo, irmão,
é aquela situação, tem uns que não vêm, estão em casa e ficaram em casa mesmo. E não vêm mais para a igreja e nem participam do culto online. Antes aqui, no começo, eu fui observar o culto no Facebook, tinha 7. Fui observar no YouTube, tinha 5, era 7 também. Se você vai ver a lista de membros da igreja, tem algum problema. Tudo bem que a igreja hoje tem um número grande, graças a Deus. Mas eu estou falando sobre os membros da igreja. Tem muita gente que não liga o celular ou a TV na hora do culto. E que não tem conexão mais porque foi ficando. E aí você pergunta assim para a pessoa, qual foi o problema? Eu tive uma pessoa, conversei com uma pessoa no supermercado, alguém que frequentou aqui um tempo atrás, eu perguntei, você está congregando? A pessoa foi muito sincera e disse, pastor, eu estou não. Mas você tem acompanhado os cultos, pelo menos? Você tem acesso ao link do culto da igreja? Ela disse, pastor, eu tenho e eu confesso que eu não tenho assistido. Eu me deixei esfriar, pastor, eu admito. Irmãos, que sinceridade. E essa sinceridade é que tem que haver no coração de quem quer ser abençoado. Nós não estamos dizendo que você agora está repudiado e nada mais vai funcionar. Não, não. Nós estamos dizendo que você tem que acordar e levantar para servir a Deus. Por quê? Porque ninguém foi ameaçado de morte por causa do cristianismo. A ameaça de morte é de uma doença que não escolhe religião. Irmãos, tem morrido homens de Deus. E, aliás, tem morrido muitos pastores, pelo que me consta. Eu faço parte de pelo menos 5 grupos de pastores. Pastores de Angra, pastoreio de pastores, pastores do Frade. Irmãos, eu faço parte tenho bastante contato com pastores. E nos grupos, às vezes, eu fico preocupado ali. Eu fico olhando, meu Deus do céu, mais um. O anúncio de pessoas que o Senhor levou. Tudo pastores, e pastores que têm feito um trabalho, que fizeram um trabalho. Então, esse vírus não escolhe religião, não escolhe membresia, se é pastor, se é diácono, não escolhe. É Deus que ordena quem vai. Não escolhe. Ah, mas não fazia. Não escolhe, meu irmão. Eu estou falando que se uma situação como essa, que todo mundo era para compreender, tem gerado esfriamento. Você imagina se o poder da espada viesse sobre a pessoa. Imagina. Você sabe muito bem, eu estou falando sério aqui com você, como sempre. Irmãos, nós temos visto uma fé fraca, aonde a pessoa que só conseguia caminhar na fé porque de culto em culto ela ia sendo abençoada. No dia que tirou o culto dessa pessoa, o culto presencial, a fé dela declinou, porque a fé dela estava ligada aos padrões religiosos, não à comunhão com Deus. As pessoas que têm a comunhão com Deus, elas estão com a escassez de pão espiritual, elas vão se debruçar diante de Deus, elas vão buscar na palavra, vão se sentir mal enquanto não tiverem a sua fé restabelecida, não vão conseguir caminhar, e elas buscam a Deus até a sua fé ser restaurada. Mas quem não teve uma experiência genuína, vai parando pelo meio do caminho. E aí, meus irmãos, você imagina você fazer parte de uma igreja, quando essa carta chegou lá, na igreja de Esmirna, aí ouviram que o Senhor Jesus tinha dito, olha, Satanás vai pegar vocês, e vocês vão ter 10 dias de problema. Não se sabe ao certo se foi literalmente 10 dias ou se era um simbolismo. Você vai encontrar aqui várias situações possíveis do cenário de Esmirna. Mas independente disso, a ênfase que eu quero dar, Jesus declarou que eles iam passar os maus bocados, que não ia ter outra situação, mas que eles deveriam ficar firmes e contentes.
porque eles deveriam permanecer firmes até a morte. Quem hoje se colocaria diante de Deus, declarando que será firme, ficará firme, ainda que seja por morte, por ameaça de morte? Quem, irmãos? Quem? Nós vivemos um tempo da soberba da vida, aonde os pregadores até têm que tomar cuidado com o que falam, porque muitos ficam chateadinhos, dependendo do português utilizado. Não pode nem dizer que o rapaz está desviado, tem que dizer que ele está fraco. Você está desviado e acabou. E se você não se converter, meu irmão, não reclame. Você precisa se converter na sua vida. E eu quero lembrar você lembra naquele período que tinha uns barulhos estranhos no bairro, uns barulhos que quando o cabo ouvia, ele ligava para mim: pastor, vai ter culto. Quem aqui lembra? Irmãos, nesse tempo eu digo, é um avivamento agora. Agora eu vou ter que arrumar um lugar para me sentar na igreja, porque vai vir todo mundo para a reunião de oração. Aí eu me lembro que eu marquei reunião de oração para orar por aqueles barulhos estranhos que tinham aqui. Está lembrado? Não é possível que tenha alguém aí perguntando: que barulho é esse que eu não estou sabendo? Não é possível. Se tiver alguém aí, irmão, dá um cutucão aí nessa pessoa. Diz: rapaz, você não morava aqui não mora aqui não, chegou agora, né? Irmãos, eu ouvi não pouca gente dizendo: não tem mais jeito não, não tem mais jeito não, isso aí agora a gente se... Ah, meu Deus do céu. Bando de crente frouxo. Crente frouxo. Não é verdade, meu irmão? Mas não pode dizer que é crente frouxo não, pastor. Tem que dizer que é um crente que ainda não alcançou a majestade de Jesus, né? Porque aí fica mais bonito, né? Eu não sou um crente com medo. Eu apenas não tive essa intimidade com Jesus ainda. E aí, irmãos, até hoje tem gente assim que ainda não acreditou. Chega aqui na igreja, olha assim. Rapaz, Deus abençoe que não venha um raio na sua cabeça. Porque o crente incrédulo mesmo. Incrédulo. Fica lutando para ver alguma desgraça para poder se apegar a isso, para poder justificar a conduta distante. Eu digo a você, foi vazio as reuniões de oração. A maior parte era que já vinha para a reunião de oração. A maior parte. Pastor, o senhor está reclamando? Não, estou dizendo a verdade para você. E o que é que a Bíblia diz sobre a igreja? A igreja é a noiva do Senhor. A igreja é constituída de embaixadores que representam o Senhor, declarando às pessoas que o Senhor Deus, Ele deseja que elas se reconciliem com Deus. Mas quando olhamos para esse tipo de cristianismo ralo, que a pessoa fica tristinha porque não pode sair na rua, a pessoa fica chateadinha porque não pode fazer mais o churrasco. Meu irmão, isso não é cristianismo. O cristianismo é viver a fé, e nos momentos de luta tem uma multidão de pessoas que não têm Deus e que deveriam estar ouvindo o Evangelho no poder do Espírito pela sua igreja. E aí você vai pregar a palavra, está arriscado perder membros, perder pessoas, porque as pessoas não querem ser incomodadas nesse tempo. Imagine se ouvisse. Aliás, irmãos, se Deus usa um profeta hoje dizendo: olha, o diabo vai peneirar você. É arriscado a pessoa dizer: está repreendido o demônio. O diabo falando na boca desse profeta aí, que se diz profeta. Porque no nosso tempo, profecia tem que garantir um carro novo, tem que garantir um emprego bom. O cara não quer nada com estudo. Nunca quis. Não conseguia nem fazer o Nescau, era a mamãe que fazia o Nescau para ele.
Pense num cabra ruim, nunca lavou uma roupa, nunca se esforçou em nada. Vai trabalhar, quer trabalhar logo ganhando bem. Vá para o final da fila, vá aprender primeiro. E que Deus te abençoe, que depois de uma caminhada de maturidade você alcance. Diga amém aí, meu irmão, em nome de Jesus. Que isso, pastor? Que isso? Estou orando pelo meu filho. Ele vai ser abençoado. Mas o menino não acorda nem cedo para estudar, nem para ler a Bíblia. Ele não quer saber de nada. E pede oração. É o crente 6 horas. 6 horas por mim. 6 horas por mim. Mas ele mesmo não se esforça em nada. Irmãos, a maioria das pessoas fracas na fé são pessoas que não gastam 5 minutos de oração. Mas sabem todas as séries que tem no Netflix, no net, alguma coisa, no net. Sabe tudo, mas não sabe nada da Bíblia. E aí nós temos um desafio. Deus plantou essa igreja aqui para que o Evangelho seja pregado. E ele será pregado, mas com crentes fervorosos. E o grande problema é que tem uma fé aí que diz que crente fervoroso vem por causa de uma igreja fervorosa. O fervor não é sobre a coletividade, mas o fervor é sobre a vida individual do crente. Quando ele vem à igreja, um servo do Deus Altíssimo vem à igreja. É o contrário. O que acontece na sua casa diante de Deus é o que gera uma reunião abençoada. Mas não, nós vivemos um tempo onde a pessoa olha e diz, eu vou mudar de igreja porque essa igreja não é uma bênção. Como se fosse um posto de combustível. Como se fosse um local que ela vai, recebe uma injeção, aí agora ela pode. É o contrário. Irmãos, em nome de Jesus, que seja levantado no nosso tempo essa realidade. Eu sonho com a igreja do primeiro século que diz, a história da igreja conta, que os irmãos se reuniam para contar o que Deus tinha feito no decorrer da semana. Deus curou os enfermos, Deus salvou pessoas com a pregação do Evangelho. E isso é construído com a vida de oração. Eu quero desafiar você a essa madrugada acordar de manhã cedo para orar. Se você sai para trabalhar às 6 horas, acorde 5. E você lasque o seu joelho no chão para orar e buscar Deus de verdade. Aliás, meus irmãos, eu queria saber, não tire foto, não põe no WhatsApp, isso não, mas se fosse tirar uma foto do seu joelho, como é que era a grossura da pele? Talvez você passe até um creme, hein? Eu me lembro, irmãos, uma vez, eu dirigi uma congregação que não tinha piso, era só um cimento grosso. Aí naquele dia Deus ministrou uma palavra de, irmão, vamos nos ajoelhar. Tinha gente assim olhando para mim, mas é verdade que tem que ajoelhar? Mas ora, veja. Mas hoje pode ser um porcelanato, o cabo não quer ajoelhar não, porque é gelado. É gelado. Meu irmão, eu quero saber o seguinte. Na hora que você está diante do enfermo, você tem ousadia para orar e declarar que ele seja curado? Na hora que você chega perto de uma pessoa oprimida, as coisas mudam? Como é que está a situação da sua casa? Como é que está a situação do seu trabalho? Como que você está vivendo? Eu estou desafiando você para exercer o seu ministério. Você é a igreja do Deus vivo. E com luta ou sem luta, você é chamado a ficar firme. E firme até a morte. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito às igrejas. O que vencer, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. O que Jesus estava dizendo é que vai morrer um dia fisicamente, mas no julgamento não será condenado à segunda morte. Os que forem para o inferno serão condenados para aquilo que a Bíblia chama de segunda morte. Mas sim, você será recebido na glória para a vida eterna, para a glória de Deus Pai. Fique de pé no seu lugar, feche os seus olhos. Se você está hoje aqui e precisa de Jesus,
Talvez você deseja aceitar a Cristo como Senhor e Salvador. Senhor, Deus tocou o seu coração. Se você está aqui hoje, Deus tem te chamado, Deus tem tocado o seu coração e você deseja aceitá-lo como Senhor e Salvador. E começar hoje oficialmente a sua caminhada com Cristo. Eu quero convidar você à oração. Enquanto oramos, você, igreja, você que já é crente em Jesus, você vai se consertar diante de Deus se você tem deixado seu ministério. Se você está apagado do ministério, o ministério que Deus te chamou, você vai retomar esse ministério hoje. Nós não estamos passando luta nenhuma, comparado com o que Esmirna estava passando. E nós vamos caminhar em triunfo genuinamente. E a igreja que caminha em triunfo é uma igreja cheia do Espírito Santo, onde ela está inserida. É lá no seu endereço, sendo sal e luz para aqueles que estão ao seu redor. A igreja de Deus caminhará em triunfo neste tempo, sendo ceifeiro diante de uma colheita tão necessária. Então ore, você que é a igreja já, você que é um servo de Deus, uma serva do Senhor. Mas você que está aqui hoje, deseja aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, eu quero orar com você. E agora, neste momento também, os que querem reconciliar-se com o Senhor, você estava afastado, mas Deus tocou o seu coração nesta noite. Você que está acompanhando pela internet, o Senhor Deus tocou o seu coração e você deseja hoje reconciliar ou aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Repita comigo essa oração agora. Feche os seus olhos e repita comigo essa oração. Senhor Jesus, eu te recebo. Eu recebo o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. Eu me arrependo dos meus pecados. Perdoa os meus pecados. Faz de mim uma nova criatura, uma nova pessoa. Nova criação. Em nome de Jesus. Dai-me o teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Escreve o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Se você deseja reconciliar, repita assim: Senhor Jesus, eu me reconcilio com o Senhor hoje. Perdoa os meus pecados. Restaura a minha fé. Restabelece a minha vida espiritual. Em nome de Jesus. Amém. Se você entregou a sua vida a Jesus, nessa noite, levante a sua mão onde você está, eu quero orar por você mais uma vez. Você entregou a sua vida a Cristo, levante a sua mão. Deus abençoe, Deus abençoe. Você que está reconciliando com Jesus, ou aqueles que estão reconciliando com Jesus, levante a sua mão bem alto. Deus abençoe. Agora sai do seu lugar e venha à frente, por favor, venha. Venha à frente. Você que reconciliou ou aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, pode sair do seu lugar. Pode vir. Venha, venha. Venha, venha rápido. Se você estava fraco na fé e você reconciliou com Jesus e oficialmente você reconciliou, sai do seu lugar e venha rápido, rápido, venha rápido. Venha rápido, vamos orar. Venha rápido. Estenda a sua mão para cá. Estenda a sua mão, pode vir. Irmãos, nessa hora não é para ter vergonha de vir não, viu? Venha logo, você está vindo para assumir um compromisso com o Senhor da vida. Isso é honroso, isso é maravilhoso, isso é bênção. Se há alguém, mais alguém, que fez essa oração, sai do seu lugar e venha rápido à frente, em nome de Jesus. Estenda a sua mão para cá e abençoe os nossos irmãos. Pai, na autoridade do teu nome, nós declaramos uma bênção, Senhor, especial em teu nome. Sejam fortalecidos, abençoados, sejam restaurados na fé em nome de Jesus. Seja o teu poder estabelecido sobre a vida de cada um deles, Pai. Eu oro ao Senhor pedindo, Senhor, seja o teu nome, Senhor, sobre o teu filho. Seja a tua palavra viva sobre cada um agora, no nome de Jesus. E toda força maligna seja quebrada agora, todo mal destruído,
e seja o poder do Espírito agora restabelecendo o ânimo, a força e a ousadia. Pai, eu oro por aqueles que não vieram à frente, mas fizeram a oração. Toma em tuas mãos, toma em tuas mãos, toma em tuas mãos, meu Pai, em nome de Jesus. Levante as suas mãos, e agora é que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho, e aonde colocar a planta dos teus pés seja dado a bênção e o milagre, em nome de Jesus, amém. Dê um forte aplauso ao Senhor. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe